Olá, este é o Religare, Conhecimento e Religião. Você já deve ter ouvido falar sobre yoga, certamente. Mas já ouviu falar sobre yoga como uma espiritualidade não religiosa? Hoje nós vamos conversar com o yogi e mestre em ciências da religião, Rudra Das, sobre esse assunto. Rudra, bem-vindo ao Religare, um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu estar aqui falando com vocês. E você já nos acompanha nas redes sociais? Procure por Religare, Conhecimento e Religião. Nós estamos no YouTube, nós estamos nos desenvolvedores de podcast. Compartilhe, curta as nossas entrevistas. Rudra, você tem uma surpresa, mas que a gente vai deixar para contar lá no final. Você acompanha esse programa até o final da nossa conversa e você vai ficar sabendo, né, de uma coisa muito legal que o Rudra vai propor para você. Então, vamos seguir essa conversa. Rudra, você tem já uma longa experiência com as tradições da Índia. Conta para nós um pouco como é que começa essa sua história. Olha, eu poderia dizer que eu me interesso por religião, por filosofia desde muito pequeno, mas o interesse especificamente pelas tradições da Índia começou ali pelos meus 20 e poucos anos, quando eu estava saindo de uma outra tradição e estava tentando encontrar uma tradição religiosa, filosófica, espiritual que utilizasse o corpo como instrumento. Então eu diria lá pelos meus 20 e poucos anos foi onde eu comecei a conhecer o mundo ali da Índia. Você já esteve na Índia, morou um tempo lá. Sim, eu vivi por 7 anos na Índia. Então, eu já praticava yoga aqui no Brasil, mas eu resolvi tentar conhecer o yoga ali diretamente da fonte, ou o mais próximo possível ali da cultura. Então, fui para a Índia e fiquei por 7 anos lá. Fui em 2007, se não me falha a memória, e retornei em 2014. Sim. Você, quando a gente fala em tradições da Índia, né, é comum usar o termo hinduísmo. Alguns preferem falar em hinduísmos. Como é que você se posiciona nesse debate? Olha, esse é um debate bem polêmico, porque quando se fala, alguns estudiosos vão dizer hinduísmo, que existe uma certa unidade nessas várias tradições da Índia, que apesar de algumas vezes até opostas, elas se complementam. Outros pesquisadores vão dizer que não, que na verdade são vários hinduísmos, que ele é uma coisa multifacetada. E existem alguns estudiosos que ainda vão dizer que existe um neo-hinduísmo, como se existisse um hinduísmo original antigamente e hoje o hinduísmo praticado nos dias de hoje é como se fosse uma coisa nova. Então, realmente depende muito da perspectiva que a gente vai abordar o tema. Inclusive, alguns pesquisadores vão dizer que a própria prática do yoga, será que ela pertence realmente ao hinduísmo? Será que ela surge junto com o hinduísmo? É curioso, Flávio, que a própria palavra hinduísmo, ela não existe em textos antigos. É uma palavra que aparece nos textos muito recentes. E quando eu falo recente, a gente fala de 300 anos ali, o que para a Índia é muito recente. Então, a palavra hinduísmo, como esse coletivo de pessoas que praticam essa região na Índia, é um termo bem recente ainda. Qual seria uma terminologia assim mais adequada, então, para se referir às tradições da Índia? Olha, de novo, essa é uma pergunta muito complexa, porque eu vejo muitas vezes pesquisadores ocidentais dando vários nomes para se referenciar às tradições indianas. Enquanto eu estava na Índia, todos eles falavam hindus. Ah, nós somos hindus, é hinduísmo. Então, eles mesmos se autodenominam hoje como hindus. Então, eu fico um pouco temeroso se de repente a gente criar uma palavra nova que nem eles mesmos se identificariam com essa palavra. Falar em tradições de sabedoria da Índia, falar em filosofia ou em sabedoria, né? O que significa exatamente no contexto das tradições indianas? Olha, eu acho que é interessante para o pessoal que está nos assistindo aqui é a gente entender que a Índia, a primeira coisa que eu acho que as pessoas fazem um pouco de confusão quando fala da Índia é que às vezes usa a palavra sabedoria oriental. Então, mesmo no Oriente, que a gente usa essa palavra que já não é muito utilizada, nós temos vários outros países, várias outras tradições, várias outras religiões que poderiam ou não estar dentro desse guarda-chuva de Oriente. Então, quando a gente fala da Índia, a gente tem que pensar especificamente na tradição indiana. E mesmo falando de tradição indiana, nós temos várias religiões dentro da Índia.
Então nós temos, por exemplo, o Sikhismo, que também é uma religião da Índia, temos o Jainismo, nós temos o Tantra, que pode ser considerado uma tradição, temos o próprio budismo, o próprio cristianismo também dentro da Índia, e o hinduísmo, o yoga. Então, quando nós falamos de sabedoria indiana com os Vedas, e algumas pesquisas vão mostrar até mesmo anterior aos Vedas, que vai se carregando no decorrer dos séculos. Então, a filosofia, diferente da filosofia grega, a filosofia indiana, ela vem como um complemento para esse ser espiritual ou para a religião. Então, a filosofia indiana, ela nunca foi vista como algo separado, como algo meramente racional, que não estivesse conectado com a vida do dia a dia das pessoas, dos praticantes. Tanto que o yoga é considerado uma das escolas filosóficas da Índia. Que história tem o yoga nessa tradição? Então, nós não temos a exata data de fundação do yoga. O que nós temos é o texto Rig Veda, que faz parte dos 4 Vedas. Então, nós temos esse texto mais ou menos ali 1900 anos antes de Cristo. Neste texto, nós já temos a menção a algumas pessoas que praticavam algumas práticas que visavam transcender esse vale do sofrimento, que buscavam, através da meditação e práticas ascéticas, ver algo que estava além dos olhos. Então a gente consegue perceber que nesse texto Rig Veda já existia menção a essas pessoas que praticavam essas práticas espirituais. E eles eram chamados de Keshins. Keshins significam aqueles de cabelos longos. Então já se falava da tradição de outras pessoas que viviam na floresta, sentados em meditações, fazendo pranayamas, exercícios respiratórios, buscando o contato com esse ser transcendente. Quando você fala superar este vale de lágrimas, vale de sofrimentos, não? Quando você falou algo assim, vale de sofrimento, a que se refere? É uma maneira de compreender a vida? Curiosamente, se a gente for olhar a filosofia indiana, ela é tipicamente realista. Eu nem diria pessimista, mas ela é uma filosofia que vai incorporar os eventos desagradáveis da vida, ela vai incorporar a morte, o sofrimento, as amarguras, as depressões, assim como as coisas positivas também. Então, se você olhar com bastante cautela na filosofia indiana, principalmente na filosofia do yoga, você vai ver que é uma filosofia desenvolvida especificamente para aliviar a dor da existência humana. Então, se você pensa na filosofia do yoga, boa parte das suas práticas, elas não são para trazer uma felicidade em si, mas para aliviar o sofrimento. Então, para um yogi, quando você não está com dor, quando você não está atormentado psicologicamente, emocionalmente, quando você não está doente, é aí que mora a felicidade. Então, essas práticas, elas têm a intenção de eliminar esses percalços que nós temos pela vida. Você falou que há essa menção do Rig Veda por volta de 1900 antes de Cristo. Isso então, é o primeiro registro, pelo que eu entendi, do aparecimento desse termo. Isso significa ali algum vínculo com práticas religiosas, com crenças em divindades, ou isso surge bem distinto, né, separado disso? É difícil, você vai me ver falar muito isso, é difícil, depende, porque a história da Índia, ela é um. Porém, existiam outras pessoas que também faziam várias outras práticas espirituais, mas que não tinham um registro escrito. Então, por exemplo, o texto mais famoso do yoga, o Patanjali Yoga Sutra, ele tem uma data mais ou menos ali de 300 antes de Cristo até 300 depois de Cristo. E um fato curioso desse texto é que ele já no primeiro verso, no primeiro sutra, ele já deixa a marca dizendo que ele não é o patrono do yoga, mas ele está dizendo algo que já existe anteriormente. Então, através disso, a gente pode perceber que várias outras tradições já existiam naquele período, mas elas não tinham isso por escrito. Se a gente for olhar os Vedas, por exemplo, é escrito no sânscrito. Então, o sânscrito era uma língua culta que talvez as pessoas que viviam em outras regiões nem falavam o sânscrito em si. Então, daí a dificuldade de se determinar a exata data de fundação com yoga vinculada somente à data de um texto em si, né? E eu fico pensando aqui enquanto você fala, né? A gente tem essa mentalidade ocidental, separa as coisas, né? O que é
vinculado à religião, que não é. Enfim, parece que na tradição indiana isso não responde exatamente a esse mesmo modo de pensar. As coisas estão mais interrelacionadas, né? Sim, sim, o pensamento indiano é muito mais, eu diria talvez fluido. Eu acho que é sempre visto de uma forma integrativa. Então, para você ter uma espiritualidade, uma religiosidade, você precisa da ética. Para você ter uma ética, você precisa de um controle emocional. Para você ter um controle emocional, você precisa estar com seu corpo tranquilo. Para você estar com seu corpo tranquilo, você tem que fazer parte de um ambiente também que esteja saudável. Então, em alguns textos do yoga, inclusive, tem até algumas dicas de como o yogi deve construir a casa dele. Próximo de onde, como deve ser a casinha, como deve ser a alimentação. Então, a gente começa a perceber que várias áreas do conhecimento que hoje nós teríamos desmembrado, por exemplo, nutrição, física, educação física, matemática, tudo isso na antiguidade era misturado, né? Então não tinha como separar uma coisa da outra. Bem, no Religare de hoje nós estamos conversando com o yogi Rudra Das. Nós estamos falando sobre o yoga como uma espiritualidade não religiosa. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco e não se esqueça, tem surpresa no Religare. Acompanhe a gente. Até já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos conversando sobre o yoga como espiritualidade não religiosa. E o nosso convidado é o mestre em ciências da religião, o yogi Rudra Das. Rudra, você falava no bloco anterior, né, sobre a questão de como que as coisas estão mais interrelacionadas no yoga. Vamos falar, então, que princípios são esses? Que orientações são essas? De que maneira o yoga se apresenta a partir dos seus princípios éticos? Sim, a parte mais famosa do yoga, talvez para quem está aqui assistindo, são as posições físicas, ou seja, os asanas. Então nós vamos ver pessoas fazendo aberturas de ponta cabeça, e a gente olha aquilo e fala: Meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer esse tipo de prática. Então, às vezes, a pessoa olha. Desculpe, eu quase que percebo que eu sou uma dessas pessoas. E às vezes então fica de motivação para você agora, ó, tentar praticar um pouquinho a mais, ou experimentar essa prática. Então, quando a gente vê alguém fazendo essas posições exóticas, nós olhamos aquilo e a gente pensa, mas isso é muito longe para mim. Como que eu posso buscar a espiritualidade através do meu corpo dessa forma? Então, o yoga faz um sistema muito holístico, se a gente for pensar de forma integral, em que vai incorporar vários preceitos dentro da sua prática. Então, somente a flexibilidade, você fazer uma abertura, ficar de ponta cabeça, se contorcer todo, isso não significa que é uma prática espiritual dentro do yoga em si. Então, por exemplo, se isso fosse, todo mundo do Cirque du Soleil já estaria iluminado lá. Então, o yoga acrescenta outras práticas para que te ajude a ir desenvolvendo essa sua espiritualidade ou essa conexão com você mesmo. Então, nós temos o código ético do yoga, que é chamado de Yama. E nós temos também o código pessoal, que se chama Niyama. Então, o primeiro código ético, ele é voltado para como você vai se relacionar com o seu vizinho. Então aí já começa uma grande diferença, né? A gente está na parte espiritual e a gente pensa, eu vou olhar só para mim, não importa o outro, eu vou cuidar somente da salvação da minha alma. Mas o yoga vai dizer que parte da sua jornada espiritual está no bom relacionamento com o seu semelhante. Então, o primeiro códigozinho de yoga, ali ele se divide em 5 categorias. A primeira se chama Ahimsa, não violência, ou seja, não infligir dano na outra pessoa. Segundo se chama Satya, ou seja, verdade. Você tentar ser o mais verdadeiro possível nas relações, naquilo que você fala. Terceiro se chama Asteya. Asteya significa não roubo. Você não possuir aquilo que não te pertence. E aí nos dias atuais a gente pode pensar, mas será que não roubo é apenas roubar 100 milhões de reais? São pequenas coisas. Então é você não possuir algo que não te pertence. O quarto chama-se Brahmacharya, é o controle da sexualidade. Como que você lida com a sexualidade? E o último, a parigraha, o desapego. Então, se nós formos olhar esses 5 subcategorias, elas estão sempre relacionadas com o outro. Então, o que você deveria evitar de fazer com o outro? Ser agressivo, mentir,
pegar algo que não te pertence, abusar de alguém emocionalmente ou sexualmente e controlar sobre os seus bens. E aí depois o yoga traz o código ético com você mesmo. Então, o que que você, Flávio, você que está me assistindo aqui, o que que você pode fazer para você mesmo? E a primeira parte se chama pureza. Então, que você consiga manter o seu corpo puro, que você tenha essa pureza de emoção, de pensamento e também a pureza física. O segundo ponto se chama tapas, que é disciplina. Então, a gente sabe, se nós queremos aprender alguma coisa nova, sem disciplina, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, esse segundo passo vai dizer para você, qualquer coisa que você quer encontrar na sua vida, disciplina e constância. O terceiro passinho se chama contentamento, santosha. É você olhar para a sua vida e pensar: talvez eu não estou tão bem quanto eu gostaria, mas pelo menos eu estou caminhando. Então, Santosha é você olhar para a sua própria vida e ter aquele autêntico sentimento de gratidão. Depois nós temos Svadhyaya, que é o constante estudo do ser, ou seja, saber que você nunca vai saber de tudo. Nós sempre devemos nos atualizar. E o último, Ishvara Pranidhana. Então, Ishvara Pranidhana é essa contemplação a Ishvara, que seria um conceito que a gente pode aproximar ali do conceito de Deus que nós temos no cristianismo, por exemplo. Bem, então, como você vem insistindo, né, as coisas estão interrelacionadas, não é só uma questão de práticas físicas, porque senão um profissional, né, da área de educação física, por exemplo, de fisioterapia, poderia se auto-intitular um yogi. Não é o caso, pelo que você está explicando, é um processo mais complexo nesse caminho. Sim, envolve várias outras, desde a alimentação, a forma como você se alimenta. Então, por exemplo, a parte do vegetarianismo, que é tão comum dentro do yoga. Então, por que que se torna vegetariano? Ou pelo menos se recomenda que você reflita sobre o vegetarianismo se você avança na prática do yoga. Que a pessoa se pergunte, como eu vou me alimentar? Será que a forma como eu me alimento, ela traz sofrimento para todos ao redor? Será que eu estou me alimentando? Será que a minha sobrevivência ela é custosa demais para outros seres ao meu redor? Então, quando a gente começa a refletir sobre essas coisas, a gente percebe que o yoga incorpora vários elementos dentro da sua própria prática. Por exemplo, a meditação. Então, a importância da qualidade dos nossos pensamentos, a importância de uma saúde mental. Isso já se falava há muito tempo atrás. Então, quando nós estamos equilibrados, quando nós estamos tranquilos, nós conseguimos desenvolver uma espiritualidade que eu diria, entre aspas, saudável. Ou seja, uma espiritualidade que ela tem uma qualidade positiva, que vai te acrescentar e te melhorar como pessoa. Você mencionou ainda há pouco sobre um texto, Yoga Sutra de Patanjali, que teria surgido entre 300 antes, 300 depois de Cristo, mais ou menos nesse período. Qual a importância desse texto para o yoga? Esse é o texto mais importante que nós temos do yoga. Então, anterior a esse texto, nós temos vários outros textos, como Mahabharata, a própria Bhagavad Gita, que pertence a Mahabharata, vários outros Upanishads, textos filosóficos, os próprios Vedas, os próprios textos budistas, textos jainistas. Nós temos várias tradições que vira e mexe referenciavam ao yoga. Então tinha toda a parte religiosa e no meio lá tinha a prática do yoga, da meditação, a prática da respiração, a prática dos asanas. Porém, nunca houve de uma forma sistematizada o que é o yoga, qual a finalidade, para que ele serve, quais são os passos. Então, o Patanjali Yoga Sutra, ele foi o primeiro texto que nós temos conhecimento até hoje, onde o yoga finalmente ele é sistematizado como uma escola filosófica autônoma. Então, anterior a isso, várias tradições poderiam usar a palavra yoga, mas não existia uma sistematização. Então, esse texto, ele vai de 300 antes de Cristo até 300 depois de Cristo, nós não temos a data exata da escrita desse texto. Nós não sabemos, inclusive, se parte do texto foi escrito a 300 antes de Cristo e talvez o último capítulo escrito alguns séculos depois. Nós não sabemos, inclusive, se o texto foi escrito por uma única pessoa. Nós, inclusive, não sabemos se o próprio texto foi escrito pelos yogis. Porque se a gente for pensar, os yogis que estavam na floresta praticando meditação,
talvez eles não falassem sânscrito, não escrevessem em sânscrito, o que é muito provável. Então, existe ainda alguns pesquisadores que vão levantar a hipótese que talvez alguém foi escrever ali, formalizar o que os yogis já praticavam ali na floresta. Então, é um texto muito curtinho, são 196 versos de 2 linhas cada um, que comprime todo o conhecimento do yoga. E a partir desse texto, as várias outras tradições, elas foram fundamentadas a partir deste texto. Então, ele é bem importante para a tradição do yoga. Ótimo. Bem, a gente está falando aqui o tempo todo de espiritualidade não religiosa, o yoga como espiritualidade não religiosa. O que você entende, né, por isso, né? Por que a gente está falando dessa maneira do yoga como uma espiritualidade não religiosa? Como eu disse, às vezes quando nós vamos falar da Índia, a gente fala Oriente e nós jogamos vários países, dezenas de países dentro de um mesmo bloco. Quando nós falamos da prática do yoga, normalmente nós associamos ela ao hinduísmo. Então a gente fala do yoga, a pessoa já vai pensar Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesha. Ah, se faz parte da Índia, é hindu de uma certa forma. Porém, se nós olharmos com bastante cautela para a prática do yoga, ela não tem como pré-requisito você ter uma filiação religiosa. Então você não precisa necessariamente ser um hindu, você não precisa necessariamente ser um budista, você não precisa necessariamente ser um cristão, você não precisa necessariamente pertencer a uma tradição. Então, quando se fala de espiritualidade não religiosa, é uma prática que visa essa espiritualidade, que visa essa formação do ser humano de forma integral, com ou sem a religião. E não necessariamente também é uma prática ateísta, porque às vezes as pessoas confundem, pensam, se não é religioso, então está no outro extremo. De forma alguma, como eu falei num dos códigos éticos do yoga, existe Ishvara Pranidhana, que é a contemplação a esse conceito de Deus. Porém, ela não exige uma institucionalização religiosa para você praticar. Então, aqui na escola, por exemplo, nós temos ateus, nós temos umbandistas, nós temos aqui evangélicos, protestantes, budistas. Então, temos pessoas de várias tradições que encontram no yoga uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida e até como ela pratica a própria religião dela. E o yoga, não é, Rudra, compõe as práticas integrativas complementares de saúde que é oferecida pelo SUS. Isso contribui também para a saúde das pessoas. Sim, sim. Hoje no SUS, se não me falha a memória, são 21 práticas integrativas que fazem parte hoje dentro do SUS. E cada uma tem ali a sua regulamentação, cada uma tem a sua peculiaridade. E o yoga e a meditação são 2 dessas práticas que estão dentro do SUS. E curiosamente, a gente separa o yoga da meditação apenas de forma didática. Mas a prática do yoga, ela incorpora a meditação dentro da sua prática. Mas o yoga hoje faz parte do SUS, então ele é utilizado como uma das práticas complementar para vários problemas, desde ansiedade a problemas crônicos, muitas vezes coluna da pessoa, a transtornos emocionais. Então o yoga ele é utilizado como uma prática integrativa complementar. Então nós temos vários estudos científicos que mostram a eficácia terapêutica do yoga em várias doenças em si. Bem, Rudra, o nosso tempo acabou, mas chegou a hora de revelar a surpresa. Se você gostou dessa conversa, o Rudra está oferecendo 1 mês de aulas gratuitas e para isso você pode pegar o código que aparece aqui no seu vídeo, né, e fazer contato com a escola do Yogi Rudra Das, né, e ganhar esse presente. Né? Você vai oferecer 50 vagas, não é, Rudra? Isso, 50 vagas por 1 mês praticar um pouquinho de yoga aqui comigo. Que bom. Muito obrigado, Rudra, pela sua participação aqui no Religare. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a nossa página, que está em pucminas.br/ppgce. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religare Conhecimento e Religião.